Senhora Deputada Rubina Leal, muito obrigado pela sua questão. E a sua questão entronca naquilo que é a questão, uma das questões que nós levantamos e que resultou das nossas reuniões. O problema que tem acontecido sistematicamente é a falta de vontade em iniciar um processo de negociação. Nós temos aqui vários dossiês. Para nós, o mais importante neste momento, o dossiê da Lei de Finanças Regionais. Nós queremos encetar, temos vontade, esta Assembleia manifestou essa vontade, de encetar esse processo negocial. Mas um processo negocial implica a participação de todos aqueles que são os atores desse mesmo processo negocial. E é preciso que haja essa vontade. E nós, aquilo que fazemos e aquilo que dizemos, é que nós exortamos o Estado a entrar nesse processo negocial de espírito aberto, colocando todas as variáveis em cima da mesa, explorando todas as soluções que nós apresentamos, que nós acordamos todos nesta Assembleia. Há algum bloqueio em termos do debate parlamentar nos Açores, mas nós temos esperança que esse bloqueio será levantado, até porque contamos com os bons auspícios do Partido Socialista da Madeira, no sentido de convencer o Partido Socialista dos Açores pelo menos, mostrar abertura para esse processo negocial e respeitar aquilo que foi a vontade desta Assembleia, nomeadamente, e também com o Partido Socialista da Madeira. E esta questão que levantou da Lei de Proteção de Dados, da Lei de Proteção em Saúde Pública, é um exemplo de que esse processo negocial não existia e tem de existir, porque as realidades das regiões autónomas não são as mesmas do continente. Fomos elogiados por toda, quer a Madeira, quer os Açores, foram elogiados pelas entidades nacionais, quer públicas, quer governamentais, quer não governamentais, pela gestão da crise pandémica. E aquilo que deve ser feito é, de facto, abrir esse processo negocial, contar com os contributos e com as posições de cada uma das regiões autónomas e, de facto, produzir uma lei que, no fim, responda às necessidades de cada uma das regiões autónomas, que respeite, e que respeite fundamentalmente os direitos e os poderes dessas mesmas regiões autónomas. Este processo começou mal, esperemos que continue de uma melhor maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Bruno Melim. Conforme eu disse ali na intervenção, é tempo do Estado tratar as regiões autónomas com o respeito, com a atitude mais correta e aquilo que era o princípio que levou à sua definição na Constituição da República e que não é aquilo que tem acontecido. O Estado, nas instituições europeias, subscreve os tratados que definem o caráter particular das regiões ultraperiféricas, que incentiva e que chama a atenção para um tratamento discriminatório positivo dessas mesmas regiões ultraperiféricas, a importância que elas têm no espaço europeu e, ainda que subscrevendo esses tratados, ainda que nas diferentes comunicações plasme essa vontade de tratar as regiões ultraperiféricas de uma forma distinta, depois, no relacionamento efetivo com as mesmas regiões, o Estado esquece. E parece que volta a ser influenciado pelas razões históricas ou pela sua própria história. É um Estado que olha sempre para as regiões autónomas, ora como dependências coloniais do antigamente, ou como distritos autónomos, ou como regiões adjacentes. Veja-se a quantidade de nomes que a Madeira e os Açores já tiveram na organização administrativa do Estado. E
esses complexos e esses traumas muitas vezes assumem uma importância acrescida. O Sr. Deputado pergunta-me se existem condições. Eu acho que existem condições. Mas a primeira condição que se deve verificar é que aqueles que neste momento, especialmente nos Açores, manifestam um ceticismo estranho, em primeiro lugar, leiam a proposta que saiu desta Assembleia, mas leiam como deve ser, que entendam aquilo que nós propomos, e estou de facto convencido de que, quando esses céticos quiserem e tiverem a capacidade de ler e entender aquilo que nós estamos a propor, tenho a certeza que serão conquistados pelo texto e pela proposta que nós fizemos e perceberão que é uma proposta que traz o melhor às duas regiões autónomas e que, de uma vez por todas, não beneficiará o Estado na divisão que tem promovido ao longo destas décadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Vítor Freitas, do Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, Sr. Deputado Vítor Freitas, muito obrigado pelas suas questões, que são sempre eloquentes. E, em primeiro lugar, eu registro o desprezo com que o Sr. Deputado olha para o seu próprio trabalho. O Sr. Deputado despreza aquilo que foi o seu trabalho na Comissão de Revisão do Sistema Político. Para o Sr. Deputado, esse trabalho é um trabalho inexistente. Olha, Sr. Deputado, eu estou consigo nessa falta de trabalho. O Sr. Deputado fala de um método de trabalho apresentado do Partido Socialista que colocava a revisão da Lei de Finanças Regionais na quinta prioridade. Ou seja, a revisão da Lei de Finanças Regionais para o Partido Socialista era a quinta, de acordo com o cronograma que apresentaram. De acordo com o cronograma que apresentaram, a Lei de Finanças Regionais era a quinta prioridade. Portanto, vê-se logo a importância que o Partido Socialista dá a esta matéria. Mas o Partido Socialista, o Sr. Deputado Vítor Freitas, tem outro problema na sua eloquência. É que parou no tempo. O Sr. Deputado Vítor Freitas para no tempo. Quando não tem argumentos, vai buscar a história. E eu podia ir mais atrás, Sr. Deputado. Eu podia ir até aos tempos coloniais. Podia ir até ao tempo dos descobrimentos. Mas, Sr. Deputado Vítor Freitas, Sr. Deputado Vítor Freitas, no dia em que o Sr. Deputado aliar à sua eloquência a atualidade, no dia que o Sr. Deputado conseguir ultrapassar os seus traumas e complexos do passado, eu garanto-lhe que será, de facto, o deputado e terá lugar no panteão da democracia madeirense. Em relação às correntes maçónicas que o Sr. Deputado lança sobre o PSD, Sr. Deputado Vítor Freitas, se há coisa que o Partido Socialista é uma verdadeira loja maçónica. Os senhores, eu diria que são a confederação de todas as lojas maçónicas do país. Não há um socialista que se preze que não use avental, Sr. Deputado. Não há um socialista que se preze que não use avental. Sr. Deputado, eu estou a falar de socialistas de décadas, não estou a falar de socialistas novos, de cristãos novos que até há bem pouco tempo militavam no PSD. Bom, não estou a falar desses. Sr. Deputado, não se preocupe. Peço conclusão. Sr. Deputado, já concluo. Não se preocupe. Eu preocupar-me-ia, Sr. Deputado, era se eu fizesse parte de um partido que, por exemplo, nos Açores, arranjou um problema de 500 milhões de euros só numa empresa, só numa, e preocupado, são várias, não é uma. E o problema não são de 500 milhões. Se os Estados não entram em diálogo. Vou já terminar. E o problema é inferior. E, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, eu estaria preocupado se no meu partido militassem pessoas que estão constantemente a impedir que se evolua na autonomia. E os seus camaradas dos Açores, se tiveram proveito, foi porque se venderam ao governo português, foi porque negociaram com o governo português.
os seus camaradas negociaram, venderam a autonomia para receber mais umas migalhas. Senhor deputado Brício Araújo, como é que eu vejo essas resistências? Eu vejo essas resistências com tristeza. Eu vejo essas resistências com muita pena. Eu vejo essas resistências como algo inexplicável, quer para a Madeira, mas acima de tudo para os Açores. Alguém que diz que não é o tempo nem é o modo, sem ter lido a proposta. Alguém que já aventa narrativas e explicações completamente falsas em relação à mesma. É, de facto, incompreensível. E eu só posso tentar perceber essa posição como uma ordem vinda de algures para impedir que este processo ande para a frente. Mas eu estou confiante, por outro lado, estou confiante que os camaradas madeirenses terão a força, a capacidade, a inteligência e a qualidade no sentido de convencer esses resistentes centralistas a mudarem a sua posição. Eu espero que isso aconteça, porque se não acontecer, Sr. Deputado, esses camaradas madeirenses terão também alguma cumplicidade na não evolução deste processo. Vamos aguardar serenamente, vamos continuar a fazer o nosso trabalho e também estou certo que no dia em que os tais resistentes ou desaparecem do mapa ou então, não desaparecendo, vão ler esta proposta, vão compreendê-la com a ajuda dos camaradas madeirenses, vão compreendê-la e vão perceber que esta, de facto, a melhor solução para as duas regiões autónomas. Muito obrigado. Sr. Deputado Lopes da Fonseca, é óbvio que esta lei não carece, em nada obriga a que haja unanimidade. Nós fomos capazes de consegui-la aqui. Provavelmente, Sr. Deputado. Provavelmente, Sr. Deputado. Provavelmente, Sr. Deputado. Provavelmente. Eu só espero que seja oposição inteligente e não oportunista. Eu só espero que seja esse o qualificativo da nossa oposição. Só é isso que eu espero, não estou a dizer que é. Bom, é isso que eu espero. Mas, voltando à resposta, é óbvio que não é preciso unanimidade. Se me perguntar, é desejável que exista essa unanimidade? É. É desejável que as duas regiões autónomas se apresentem na República absolutamente unidas? É. Mas, como disse o Sr. Deputado, e bem, a Madeira toda e a maioria do povo açoriano não pode esperar eternamente pela teimosia e pelo fim-capé de aqueles que estão temporariamente à frente do Partido Socialista nos Açores, não está disponível para esperar eternamente. Mas este isolamento do Partido Socialista açoriano trará consequências. E as pessoas, quer da Madeira, quer especialmente as dos Açores, são aquelas que escolhem os seus representantes, não entenderão porque que o Partido Socialista açoriano insiste nesta posição antagónica em relação à lei de competências regionais. E a percepção e a sensibilidade que nós tivemos é de que o processo avançará, se não for possível qualquer tipo de consenso, porque, repare, a proposta que nós enviamos não é uma proposta imutável, não é uma proposta fechada e pode recolher outros contributos, outras melhorias, outras alterações que sejam melhores para a Madeira e para os Açores. Mas se não acontecer, se houver já à partida um Partido Socialista com os dois pés atrás, que nem quer discutir, nem quer sequer trazer para cima da mesa propostas de alteração, não quer contribuir, não quer acrescentar. Se isto for algo que permaneça, é óbvio que o processo avançará nos termos em que estão neste momento, com a unanimidade madeirense e a maioria açoriana. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Vítor Freitas.
Peço-lhe alguma atenção. Peço-lhe alguma atenção. Bom, senhor deputado Nuno Maciel, em primeiro lugar, é preciso que se diga que o atual reitor da Universidade dos Açores fez parte do governo socialista. Portanto, é uma pessoa próxima, pelo menos era uma pessoa próxima do governo regional dos Açores, do governo socialista. Portanto, neste aspecto, não se pode acusar o Sr. reitor de ser um correligionário ou apoiante do PSD. Quando muito independente. Quando muito independente. E aquilo que eu vou dizer é aquilo que foram as palavras do Sr. reitor, aliás, palavras essas que já foram reproduzidas aqui na Assembleia Legislativa da Madeira. Em relação aos compromissos assumidos financeiros, aos contratos assinados, nada foi cumprido com a Universidade dos Açores. O reitor da Universidade dos Açores disse que a Universidade dos Açores nunca foi tão maltratada pelo Governo da República, nunca foi tão maltratada pelo Governo da República como tem sido tratada agora. O Sr. reitor também referiu as... Repare uma coisa, Sr. Deputado Nuno Maciel, não é que as universidades da Madeira e dos Açores não possam concorrer aos fundos comunitários. Veja-se a maningância. Colocam-se limites impossíveis de alcançar por essas universidades, porque são mais pequenas, porque estão numa região autónoma, numa região pequena. Ou seja, ninguém poderá acusar este governo de impedir o acesso. Aquilo que se pode acusar o governo é criar regras que não podem ser cumpridas. E isto é que é vergonhoso, porque nem têm a coragem de dizer não, os senhores não têm direito. Inventam um esquema, criam um esquema para não haver essa possibilidade. E, portanto, é a técnica dos cobardes, é a técnica dos aldrabões, que, enganando na surra, às escondidas, bloqueiam o desenvolvimento dessas universidades. É pena, vou já terminar, é pena que isso aconteça. É pena que seja assim. Porque madeirenses e açorianos têm os mesmos direitos e não podem sistematicamente ser enganados por estas manobras de diversão do governo socialista. Muito obrigado. Com efeito, Sr. Deputado Jaime Filipe, a questão é essa. A questão é que a Comissão nos Açores, no Parlamento açoriano, que é presidida pelo Partido Socialista, não funciona, nem sequer reúne. Portanto, o bloqueio é feito logo nesse aspecto. E a segunda questão que levantou é a questão importante. Os governos da região autónoma dos Açores e da Madeira têm o respaldo do Parlamento, da proposta apresentada pelo Parlamento Regional. E com esse respaldo têm a responsabilidade de avançar com o processo negocial. Como disse, é verdade, todas as revisões foram encabeçadas pelos governos. Esta revisão tem uma vantagem, porque tem o respaldo de uma proposta produzida neste Parlamento. E por isso mesmo que está em condições de avançar. Sr. Deputado Rui Caetano, em primeiro lugar, que fique claro que eu não sou porta-voz do PSD Açores. Nem você é do PS. Eu também compreendo que os senhores não sejam porta-vozes do PS Açores. Segundo lugar, aquilo que o PSD Açores e o governo açoriano manifestaram foi total disponibilidade para discutir esta matéria se o Presidente da Comissão der oportunidade, porque não dá. E tinha uma questão também que eu gostaria de saber, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer saber muita coisa, mas que eu também queria saber. Queria saber se o Partido Socialista da Madeira comunga da posição do líder do Partido Socialista dos Açores, Vasco Cordeiro, e daquele que é o seu chefe de gabinete, ou amanuense, ou ordenança, que foi responsável pela construção da anterior Lei de Finanças Regionais, o Sr. Deputado Sérgio Ávila, se comunga da posição destes dois senhores que dizem que apenas aprovarão uma Lei de Finanças Regionais que beneficie os Açores em detrimento da Madeira. Se comunga dessa posição. E, portanto, dito isto, na tal reunião, que os senhores ficaram muito ofendidos. Os senhores ofendem-se com tão pouco.
os senhores deputados, em vez de se preocuparem com coisas grandes, com coisas realmente que interessam, não se preocupem com esses protagonismos. Quando o dia em que os senhores se deslumbrarem, não deixarem de se deslumbrar com esses protagonismos, os senhores serão, de facto, contribuintes líquidos para o desenvolvimento da região. Enquanto andarem preocupados com protagonismos, pedestais e aparições públicas, os senhores não passarão da cepa torta.